Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre 7 passos que me ajudaram a ter uma rotina mais leve. E esse vídeo é meio que um complemento do vídeo anterior que eu falei sobre ansiedade. Então, se vocês quiserem conferir, eu vou deixar aqui nos cards, alguma coisa assim. Ainda sou nova nisso. Mas hoje eu vim falar com vocês sobre 7 passos que me ajudaram a viver de forma mais leve, a ter menos ansiedade, a me descobrir também, porque esse processo de ser leve, de ter uma vida mais leve, ele vem de muita descoberta, ele vem de um lugar de nem tudo é perfeito, mas a gente tenta deixar o mais leve possível, o menos pesado possível, tirar tudo aquilo que não é nosso. Porque se a gente pega carga dos outros, eu pego uma mala de fulano, pego uma mala de ciclano e tento levar comigo na minha viagem, entende? Compreende que vai ficar mais pesado para mim carregar? Porque são malas, são bagagens que não são minhas. Então, já fica esse insight pra vocês. Não carregar coisas que são dos outros. Só que como que eu vou não carregar coisas dos outros? Sabendo qual é a minha bagagem. Sabendo o que eu quero levar nessa viagem, o que eu quero deixar. Saber de quanto em quanto tempo eu quero dar uma olhada na minha mala para poder ver o que faz sentido, o que não faz sentido mais carregar nessa viagem. Que eu quero e não quero levar durante essa viagem. Conseguem entender isso? O primeiro passo que me ajudou muitíssimo foi entender que tudo passa. Ou seja, o criador de conteúdo que eu assisto hoje, talvez ele desista de criar conteúdo, ele continue criando conteúdo daqui a algum tempo, mas eu já não me identifique mais, não assista mais. Então, tudo que eu gosto, que eu amo muito hoje, com muita intensidade, pode passar. E isso não quer dizer que não seja válido, que não tenha tido seu momento e que não foi especial. Isso vale para coisas, pessoas, momentos, situações, relações. Tudo faz parte para você crescer, você aprender, você desenvolver, saber o que você quer, o que você não quer, o que você valoriza e o que você não valoriza em certas situações. E tá tudo bem. Então, entender que tudo passa, entender que as coisas têm um fim. E às vezes pode ser um fim para se transformar em algo novo e pode ser um fim só para acabar, o que também não é ruim. E entender isso, para mim, que sou uma pessoa leonina, que gosta da estabilidade, foi um negócio difícil. Foi um negócio que, assim, doeu para eu entender, tipo assim, as coisas não vão ser sempre iguais. Ou você muda, a vida vai mudar e você vai ter que se adaptar. Então, já esteja com isso embutido dentro de você, de que tudo passa. Tanto as dificuldades que vocês estão passando agora, claro que tem coisas que se a gente não se movimentar, se a gente ficar estagnada ali, elas vão passar. Vão sim, por conta do tempo, mas elas vão voltar em algum momento porque você não lidou com aquilo dali. Entendeu? Então é sempre bom ter isso em mente. O que eu dei para ter uma vida mais leve foi entender os meus limites. Entender como que eu funcionava, quem eu era, o que eu gostava, o que eu não gostava, o que me deixava ansiosa, estressada. E o porquê que essas coisas me deixavam estressada. E uma dessas coisas, por exemplo, foi que eu tentava salvar e resolver tudo para todos da minha família. E isso, em algum momento, ficou pesado, porque eu tava carregando mais do que era pra mim carregar, entender de fato isso. A impor limites. Por exemplo, hoje, eu ajudo a minha mãe financeiramente, mas não é grande coisa, porque eu sou CLT, né? Não tô ganhando 10 mil. Mas sou CLT, não estou ganhando 10 mil ainda. Porém, eu imponho limites. Eu sei que, por exemplo, minha mãe tem algumas atitudes que eu não gosto, que não casam com o estilo de vida que eu quero ter e com a leveza que eu quero. Porém, eu imponho limites. Limites do que eu gosto, do que eu não gosto. Por exemplo, a minha mãe, ela tem um costume de xingar. Minha mãe nunca me xingou, porque desde pequena eu sempre impus limites nela mesmo. E as pessoas acham que é muito difícil colocar limites em pai e em mãe. Só que pra mim sempre foi impor limites sempre foi muito mais fácil pra mim, realmente, em qualquer pessoa. Novamente, signo de leão, territorial. É tipo assim, aqui você só vai até onde eu permitir. Você só me trata como eu permito. E não mais e não menos do que isso. Ponto. Era assim que eu tratava.
E sempre foi assim, então entender meus limites. E também entender meus limites emocionais, de até onde eu posso ir, até onde eu me sinto bem com isso aqui, até onde eu consigo realmente fazer e entregar sem ficar lelé da cabeça. Também tem que entender, tipo assim, a partir daqui, tipo, consigo fazer, por exemplo, essa semana eu tenho 8 provas pra fazer, porque eu procrastinei um pouco, muito na verdade, porque eu tava com muita demanda. Então, o que que eu estou fazendo agora? Eu tô revendo as matérias pra terminar e poder agendar as provas. Vou fazer todas as provas num dia? Não, porque eu não sou maluca. Porém, o que eu resolvi fazer? Até meia-noite eu estudo, faço as atividades, e o que eu não consegui fazer até meia-noite eu deixo para outro dia. Tayane, estuda enquanto eles dormem, trabalha enquanto eles dormem. Não acredito nisso. Não me faz bem, me deixa ansiosa, estressada e cansada para outro dia que eu tenho que trabalhar. Então, até meia-noite eu vou, estudo o que eu tenho que estudar, faço a leitura, faço as atividades e envio. O que eu não consegui, eu deixo para outro dia, porque meia-noite ali é o auge do meu limite do meu sono. Então, tipo assim, depois que eu consegui regularizar o meu sono, até conto isso pra vocês depois. Depois que eu consegui regularizar o meu sono, passou de meia-noite, eu já tô morta. Muito jovem senhora. Então, não sei se pode falar essa palavrinha aqui, mas ok. Então, eu preciso disso. Preciso impor limites sobre mim também. Por exemplo, eu sei que toda quinta-feira o meu auge de limite para cuidar das minhas unhas. Se eu não cuido na quinta-feira, eu tenho que encaixar em algum outro dia, mas o meu limite é tipo, quinta-feira, tenho que cuidar das minhas unhas. É o meu limite. É um dos meus limites pessoais. Ou, por exemplo, terça-feira eu não faço nada para ninguém. Terça-feira é o meu dia. É o dia de eu não faço nada para ninguém, eu vou ler um livro, eu vou escutar uma música, eu vou ir desenhar, eu vou aproveitar o tempo pra mim. E todo mundo lá em casa sabe, terça-feira não me peça favores, porque eu não irei fazer. A não ser que seja, tipo, uma coisa muito urgente, muito, muito necessária. Mas assim, Tayane, não. E também não pego o trabalho dia de terça-feira. Posso pegar trabalho sábado e domingo, mas terça-feira é o meu dia, só meu, em que eu não trabalho, não faço nada para absolutamente ninguém. Tayane, por que você escolheu terça-feira, não sábado? Porque eu senti, literalmente, porque eu senti que aquele dia ali é um dia que me deixa mais revigorada, é um dia que eu consigo me energizar melhor. E não tem nada místico, é só realmente me sinto mais energizada quando eu descanso na terça-feira. E aí é isso. E às vezes você não precisa comunicar. É muito bom comunicar os seus limites, ok? Deixar acordado. Mas às vezes você não precisa comunicar. Por exemplo, eu tenho um trabalho agora. Eu tô trabalhando em uma clínica agora. E aqui a minha função ela é de recepcionista / secretária. Então faço a recepção e trabalho como secretária para os terapeutas daqui. Então, o que acontece? Eu não limpo. Eu não... no máximo eu limpo aqui o meu balcão, minha área de trabalho, mas eu não faço a faxina da clínica, porque eu não sou faxineira. E eu não comuniquei isso assim, de, não vou fazer a faxina. Não faço. Ponto. Impor limites também é sustentar as suas atitudes. Sustentar o que você escolheu. Porque essa sustentação, ela vai te dar confiança. 2, ela vai te dar embasamento para você lá na frente confiar muito mais em si mesmo. Então, por exemplo, eu não faço a faxina da clínica. Chego aqui, tipo, preciso passar uma vassoura aqui na recepção para poder deixar tudo organizado, bonitinho e tudo mais. Beleza? Agora, faxinar não é minha função. Então, eu não faço. É um limite que eu impus. Porque não tá dentro do meu escopo de trabalho. E isso vale tanto para emprego, quanto para pessoas, quanto para qualquer tipo de ambiente em que você esteja. Às vezes você não precisa necessariamente comunicar aquilo dali, sempre é muito bom comunicar, lembrando disso. Mas às vezes você só precisa sustentar aquilo que você não quer fazer. Você fala, não vou fazer isso. Ponto. Acabou. Vai ficar ali sem ser feito. Assim, não é um... É um caso um pouquinho mais extremo,
Mas. E tanto que depois, que agora contrataram uma funcionária para poder cuidar da limpeza. Ou seja, se eu estivesse me desgastando fazendo a limpeza, fazendo outras coisas, nada, nem problema em limpar a clínica, nem nada do tipo. A questão é, meu trabalho é outro. Se eu tivesse sido contratada para limpar, a clínica estaria um brinco, porque seria o meu trabalho e eu faria muito bem. Mas não é. Então a gente tem que entender quais são os nossos limites, quais são os nossos papéis em diferentes áreas da nossa vida. E também, quando a gente quiser impor um limite, comunicar esse limite também. Ok? O terceiro passo que eu dei, esse eu acho que foi um passo que eu dei naturalmente ao longo da vida, que foi parar de acompanhar pessoas famosas, sites de fofoca e televisão extremista. Então, essas três coisas eu parei de fazer. Eu não acompanhava tanto antes, mas acompanhava porque estava sempre lá em casa. Eu assistia bastante televisão, então sempre aparecia alguma coisa ou outra. Ou quando estava na casa de alguém, de algum vizinho, alguma coisa assim, estava sempre ligada nessas televisões nesses canais de meio catastróficos, sabe? Estava sempre ligada nesses canais catastróficos. E para quem é brasileiro sabe que tem essa cultura da catástrofe, que a gente consome muito isso. E tanto nas redes sociais quanto em outros lugares. Então, é importante estar bem informado, é importante sim. Só que uma coisa que eu percebi é, se uma notícia ela é importante, ela vai chegar até você. Ela vai chegar. Se algum assunto ele é importante, ele vai chegar até você. Não importa quanto tempo demore. Inclusive, por exemplo, às vezes eu sei das coisas pela minha família mesmo. Eles sabem, me contam, e aí eu fico sabendo. E não tenho o contato, o impacto daquela informação ali, daquela enxurrada de informação em mim. Então, é uma coisa que ameniza mais e deixa o meu emocional muito mais leve do que se eu ficar consumindo todos os dias catástrofes sobre coisas que já aconteceram, que eu não tenho nenhum poder para poder mudar. Isso me deixa bastante ansiosa, então eu escolho não assistir, eu escolho não acompanhar. E a questão do site de fofoca e celebridades é só uma coisa que, tipo, ocupa espaço mental na minha vida e que eu não queria. Tipo, só não me agrega. Não me agregava em nada. Fato. Eu não tava mudando minha vida e também não tava me divertindo e entretendo. Então, não era um entretenimento de qualidade pra mim. O quarto passo que me ajudou a ter uma vida mais leve foi entender que eu vou desagradar os outros. A partir do momento que eu entendo os meus limites, a partir do momento que eu deixo de consumir certos tipos de coisas e que eu entendo que não preciso me descabelar e me desesperar por certas situações, porque eu já entendi que tudo passa, eu vou desagradar certas pessoas que ainda não entenderam essas coisas. E tá tudo bem. Entender que eu vou desagradar outras pessoas com a minha escolha de vida, e tem uma diferença entre escolher uma vida que eu quero, que é boa pra mim, e seguir essa vida, e escolher coisas que são nocivas. Claro que são processos, às vezes você tá escolhendo algo que tá meio que te autodestruindo, e que é um processo que você precisa passar para entender que aquilo ali não é bom para você. Tem pessoas e pessoas que vão aprender de diferentes formas. Algumas pessoas vão precisar cair para poder levantar, e tem pessoas que vão olhar para o caminho e vão falar: eu acho que eu vou cair ali, então é melhor eu seguir uma outra rota. São aprendizados diferentes, formas diferentes e experiências diferentes. Mas entender que eu vou desagradar o outro com as minhas escolhas é uma atitude que eu tenho que bancar a partir do momento que eu me torno adulta. Por quê? Porque agora é você quem escolhe. É você quem vai se proporcionar as coisas que você deseja, que você espera. E é você que vai se proporcionar, sabe? Agora você vai estar ocupando o lugar de sua mãe e seu pai. Ou seja, das pessoas que impunham limites na sua vida e eram acima de você, sabe? Não se colocando acima dos seus pais. Mas agora você é a pessoa responsável por você. E às vezes só você faz 18 anos, as pessoas jogam isso nas suas costas e você fica meio assustada assim. Se você tem mais de 20 anos e tudo mais, você já passou por esse processo. Só que tem muita gente que às vezes tem 30, 40 anos e ainda não passou por esse processo de, cara, eu sou responsável agora pela minha vida. E aí fica sempre jogando
pra mãe, pro pai, pro namorado, pro marido, pro esposo, pros filhos. E isso não é saudável, porque você tira de você a autonomia, você tira de você todo o seu poder de escolha, autorresponsabilidade e decisão e joga pros outros. E aí você não consegue fazer nada por você, porque sempre a responsabilidade sobre você, sobre a sua felicidade, sobre tudo que você quer, e quer ser, é do outro, não é sua. E aí você tira esse seu lugar de autoridade da sua própria vida. Quando eu entendi que eu ia desagradar os outros, meus pais, a minha mãe, eu simplesmente banquei essa decisão. Principalmente, por exemplo, eu queria fazer design gráfico e eu ia bancar essa decisão. Ou seja, eu ia pagar minha faculdade, ia trabalhar e não importa. Por exemplo, eu poderia estar trabalhando agora em um outro tipo de CLT, muito mais, com uma carga horária muito maior, ganhando um pouco mais, porém, eu não ia ter tempo, eu não ia estar feliz, eu ia estar cansada, eu ia estar exausta e estaria trabalhando muito mais longe. Então, o que para algumas pessoas, por exemplo, eu estar trabalhando mais próximo da minha casa, num horário mais flexível, ganhando um pouco menos, para algumas pessoas é um fracasso. Mas para mim faz mais sentido nesse momento atual, porque eu consigo pagar minha faculdade perto da minha casa, eu consigo ter flexibilidade tanto para poder gravar os vídeos, que eu tô gravando agora no meu ambiente de trabalho. Então aqui eu tenho muito mais flexibilidade para gerenciar outros projetos. Então as minhas escolhas, elas têm um embasamento e eu não preciso necessariamente explicar esse embasamento do que eu decidi para todo mundo. Não preciso me explicar para ninguém, a não ser que eu queira realmente explicar, olha, tô fazendo isso por isso, isso e isso, com o objetivo disso, mas pra quem é próximo. E também se a pessoa, tipo assim, não entendi, fica sem entender. Sem paciência. Não, gente, mas tipo assim, se for uma pessoa muito querida, muito amada, que te compreende, que te ajuda e te apoia, super válido você explicar. Agora, se é alguém, tipo, não te conhece, tá passando só assim na rua e vai te julgar, deixa te julgar, desagrada, se faz de sonsa, fala tipo, é mesmo, né? Tá abrindo edital do concurso tal. Podia fazer mesmo, isso aí. E não faz. Você não precisa carregar o fardo do olhar do outro na sua vida. Porque é pesado. É uma coisa que machuca muitas das vezes, porque às vezes você tá seguindo um projeto e você tá meio incerta naquele projeto ali. E aí você fica olhando para todas as direções, menos pro que você quer, pro que você quer fazer. E aí você gasta menos energia olhando pro que você quer fazer. Logo, aquilo ali não dá fruto, não dá errado, porque se não tem energia, não tem movimento, não tem ação naquilo dali, não vai crescer. E aí você acha que tá dando errado e que você deveria seguir a ideia do outro, porque a ideia do outro é melhor. E não é assim que funciona, sabe? O quinto passo que me deixou muito mais leve foi impor limites. Impor limites de tempo, limites de horário, limites na minha vida pessoal, profissional, limites do que eu aceito e não aceito. Por exemplo, eu não aceito nenhum tipo de tratamento chulo, vamos dizer assim. Não aceito nenhum tipo de tratamento que não seja cordial ou gentil, porque é a forma como eu lido com as pessoas. Então, se alguém vem e me xinga ou faz alguma coisa assim, a pessoa perde respeito comigo e eu imponho limite ali na hora. Eu falo, olha, fulano, não gosto que falem assim comigo, não estou te dando essa liberdade. E às vezes parece um pouco sério demais, só que quem te ama, quem te quer por perto, eles vão entender os seus limites. E às vezes eu me perguntava, nossa, eu tô impondo muitos limites, eu tô sendo muito, muito séria, muito rígida. E, cara, valeu a pena ser considerada séria, ser considerada rígida em alguns momentos, porque hoje em dia, meus amigos sabem até onde eles podem ir comigo. Isso deixou a nossa relação muito mais saudável, sabe? Muito mais amigável, porque quando a gente tá junto, eu não preciso ficar sendo aquela pessoa chata de ficar, tipo, olha, não faz isso porque eu não gosto, não faz isso porque eu não gosto. Eles sabem, ok. E se eles passam desse limite, e eu já avisei uma vez, avisei uma segunda vez, eu vou me afastando gradualmente, porque eu vejo na atitude deles que não são pessoas para ficarem ao meu lado. O sexto passo que eu dei para ter uma vida mais leve, mais suave também, foi entender o que eu quero. Porque a vida e o processo de chegar até ela valem mais do que os requisitos.
que as pessoas colocam, né, em cima da gente. Então, não necessariamente eu tenho que cumprir requisitos que geralmente a gente conhece. Por exemplo, nossa, você tem 20 anos e você já trabalha. Você podia estar morando sozinha, você podia estar, sei lá, viajando, fazendo mochilão. Ou você podia, sei lá, todo final de semana sair com seus amigos pra, sei lá, pra um parque, pra um evento, pra uma festa à noite. E são requisitos que geralmente tem sobre os jovens. Ou, por exemplo, nossa, você podia estar fazendo uma faculdade em tal área, ou fazendo um concurso. E não faz sentido pra vida que eu quero, e nem pro processo que eu quero passar, entende? Então, é entender também muito. A gente fica muito perdido porque a gente não entende, por exemplo, alguns processos que a gente tem que passar e alguns processos que a gente pode escolher passar. Por exemplo, eu quero passar pelo processo de fazer faculdade. Só que eu não queria passar pelo processo de fazer faculdade indo pra longe, me estressando, surtando pra pagar uma mensalidade que eu não consigo, só pra ter um diploma e não fazer aquilo ali valer. Só tá ali na faculdade por estar e não tá conseguindo absorver tudo, porque, gente, vamos ser bem sinceros. Você sai do trabalho 6 da noite ou 7 da noite, vai pra faculdade 8, 7, umas 8, 8 e meia. Você não absorve depois de um dia longo de trabalho da mesma forma. Então, a decisão de escolher um outro trabalho que fosse mais simples, um trabalho mais perto de casa, me ajudou nisso. Então, eu não queria passar pelo processo de me estressar e de me desgastar durante a faculdade. Logo, eu tive que diminuir o meu padrão de, por exemplo, de trabalho, de estilo de vida, assim, para poder ter isso aqui. Então, foi uma coisa que eu tive que bancar, porque era um processo que eu não queria passar. Eu não queria passar pelo processo de me desgastar física e emocionalmente para estar na faculdade. Ponto. E aí, e tudo bem. Se você... nossa, Tayane, eu vou bancar ficar desgastada. Eu vou bancar sustentar isso aqui. Eu aguento. Beleza. Então, sustente isso. E, por exemplo, eu estou colhendo as consequências disso. Você vai colher as consequências do que você escolher também. E colher as consequências, a gente tem muito disso com algo ruim. Muito tipo, nossa, você vai colher o que você plantou e você plantou errado. Não existe plantio errado ou plantio certo. Plantei um pé de macieira, vou colher maçã. Plantei um pé de abacate, vou colher abacate. Ponto. São frutos diferentes, com funcionalidade diferente, com escolhas diferentes e, às vezes, brotam em estações diferentes. Então, às vezes, um processo que eu tô plantando agora, eu só vou colher lá na frente, tipo, 2, 3 anos. Alguém que plantou ontem tá colhendo hoje. Porque o fruto é diferente, o objetivo daquela plantação é diferente. Estou usando muitas metáforas aqui. Mas é basicamente isso. É entender que é diferente. E que a gente tem que bancar aquilo que a gente decide. 7º passo, autorresponsabilidade. Eu disse o vídeo inteiro que a gente tem que bancar aquilo que a gente decide. E é fato. Por quê? Porque quando eu vou trazendo essa autorresponsabilidade para minha vida, eu olho para as coisas com muito menos ansiedade. Porque, tipo assim, eu, por exemplo, eu tô gravando com ele, não tem como pegar. Eu queria um iPad. E aí, eu queria muito esse iPad. Porque eu tenho o objetivo de ser ilustradora, de trabalhar com direção de arte daqui a alguns anos. Por isso a faculdade de design, por isso a transição de vida. Então, eu tenho esse objetivo lá na frente. Além aqui do YouTube, de outros projetos. Mas é um grande sonho meu que eu quero e vou realizar. Então, queria muito esse iPad. E aí, o que eu fiz? Trouxe a autorresponsabilidade. Eu não falei, mãe, quero um iPad. Até porque minha mãe, na época, estava desempregada. Ou a minha tia falaram, linda, me empreste seu cartão, que eu vou passar como louca. Ou pedir algum cartão, por exemplo, da minha tia. Minha tia tem um cartão com limite alto, para poder pegar e passar. Não, eu trouxe a responsabilidade para mim. O que eu preciso primeiro para ter esse iPad? Preciso de um trabalho. Beleza, consegui um trabalho. Inclusive, faz parte do meu processo de manifestação. Farei vídeo sobre isso. Então, consegui esse trabalho. Beleza. O que eu preciso agora? Economizar.
Tá, quanto custa o iPad? Quanto custa o iPad que eu quero? Porque ainda tinha isso. Eu não queria qualquer iPad, eu queria um iPad específico. Porque a pessoa é uma graça, é uma bênção. Pra facilitar, só dificulta. E aí tá, eu queria um iPad específico. Depois de querer esse iPad específico, fui ver quantas parcelas eu teria que pagar se eu fosse pagar no cartão. Beleza. Agora, eu consigo pegar esse valor e guardar mensalmente? Tá, consigo. Então, eu vou guardar. E quanto tempo eu tenho que guardar esse valor para poder comprar meu iPad? Tá. E aí, o que eu assumi? Todo o dinheiro que chegasse até as minhas mãos, para além desse valor, eu ia guardar também. E foi o que aconteceu. Eu comecei a guardar, comecei a tomar autorresponsabilidade. Pô, não vou gastar com isso aqui, que eu quero iPad. Ah, não vou gastar com isso ali, que eu quero iPad. Não vou, que eu quero iPad. Ah, vamos sair. Vamos, mas eu posso gastar até tanto que eu quero iPad. Então, eu conseguia viver, mas eu me limitava por um outro lado, porque eu tinha um outro objetivo. E, às vezes, a gente não quer assumir responsabilidade, a nossa autorresponsabilidade. Às vezes, a gente quer que caia do céu, só fazendo mantra, Ho'oponopono, sem nenhum problema com isso. Só que eu precisava desse processo de autorresponsabilidade, porque com a autorresponsabilidade vem o autopoder. Vem um poder que é só seu. Um processo de autorresponsabilidade vem o poder pessoal. E o poder pessoal é algo tão satisfatório que é você saber que eu posso. Se eu quiser, eu posso. Se eu quiser, se eu decidir hoje fazer isso aqui, eu vou fazer. E cara, quando uma pessoa tem isso dentro dela, meu filho, ninguém para. Não importa se o país está em crise, não importa se o mundo está despencando. Ela vai fazer o que ela quer. E ela vai conseguir. Não importa quanto tempo dure. Pode demorar uma semana, 1 ano, 2 anos. Ela vai fazer. Porque aquilo dali importa pra ela e ela se comprometeu com aquilo dali. Então, isso deixa a nossa vida muito mais leve, porque você não fica esperando o tempo todo, colocando as suas expectativas nos outros o tempo todo. E isso traz de volta essa sensação de segurança, de poder pessoal. Inclusive, é um outro tema de vídeo, porque eu sou, assim, a rainha do poder pessoal, vou falar pra vocês assim, né? Porque desenvolvi o meu muito cedo, então eu tenho várias dicas para poder compartilhar, coisas que eu faço hoje em dia, processos que eu tô desenvolvendo e que eu quero ensinar muito para as pessoas, porque, gente, não tem nada mais maravilhoso, sexy, incrível do que alguém com poder pessoal, confiança e autorresponsabilidade, porque essas pessoas são incríveis, falando de mim mesma também. Então, um beijo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês consigam implementar isso aqui na vida de vocês, enraizar assim no coração de vocês mesmo. E que o vídeo de hoje tenha ajudado cada um de vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau! Eu ia falar, não se esquece de se inscrever aqui no canal se isso fez sentido. Comenta aqui embaixo qual desses 7 passos você quer implementar e se você teve alguma dúvida em relação a algum deles, porque, gente, eu adoro responder comentário, eu adoro conversar, eu adoro falar, tanto que vocês veem que os vídeos aqui são grandes. Então, vamos desenvolver conversas aqui nos comentários, porque eu gosto muito. E espero que isso tenha ajudado vocês. Um beijo e tchau!